Oi, olá, Capital União está no ar, é o nosso canal. Na discussão de hoje, no vídeo de hoje, conversaremos sobre as aberrações jurídicas. As aberrações jurídicas vigentes na nossa pátria, no nosso país, melhor dizendo, no ordenamento jurídico do nosso Brasil. Todo país, toda nação, né, tem como retrato o que estabelecem as suas leis, o que estabelecem as normas jurídicas, o que está positivado como certo e errado, desde a Constituição, passando por todas as normas, todas as leis que foram aprovadas. Em todo o Estado de Direito, tem-se um parlamento que faz leis, que aprova leis, e que essas leis, elas ditam, elas regem como deverá se comportar a administração e como deverão agir ou deixar de agir os administrados. Esse conglomerado de leis, de normas jurídicas, é o que apelidam de ordenamento jurídico pátrio, ordenamento jurídico nacional. Então, a gente sabe que no ordenamento jurídico do Brasil, por exemplo, há verdadeiras aberrações jurídicas, coisas nojentas, coisas asquerosas, coisas nefastas que afetam a nossa vida diariamente, que não deveriam jamais, de forma alguma, estarem no ordenamento jurídico para que a administração estivesse cumprindo ou as pessoas estivessem usufruindo de algumas benesses, de alguns benefícios em detrimento de outros. Então, veja só como as castas na Índia, né, em que no ordenamento jurídico lá divide as pessoas em castas, determinando que algumas pessoas nascem piores que outras, essas podem trabalhar como garis, por exemplo, aquelas outras não, aquelas como se fossem nobres, não podem trabalhar com isso. Essas não podem se casar com aquelas outras daquelas outras castas. Então, são aberrações que a gente, nesse momento, flagra no ordenamento jurídico da Índia. Assim como aberrações jurídicas evidenciavam, mostravam o regime do apartheid na África do Sul, né? Em que dentro das leis, das normas jurídicas do país, quando vigente o chamado sistema do apartheid, era proibido um negro subir por determinado elevador, porque aquele elevador era só para branco. Era proibido que negros transitassem por algumas estradas, por algumas ruas, por alguns bairros. Então, eram aberrações jurídicas que estavam, né, inseridas no ordenamento, nas leis do país. E aqui entre nós a gente tem série de leis que tem caráter nojento, né, que afetam a nossa vida, porque faz com que a nação tire dinheiro das escolas, da saúde, da segurança pública, para beneficiar alguns setores, alguns segmentos que são agraciados com essas leis que eu, ora, estou apelidando-as de aberrações jurídicas. Então, nós estamos aqui, nessa conversa de hoje, apontando, né, que no ordenamento jurídico nosso existem leis que são verdadeiras aberrações jurídicas,
que a sociedade, com as quais a sociedade brasileira não poderá conviver com elas eternamente. Há pouco tempo ainda, a gente era punido, era multado por não portar a CNH, né? Eu mesmo fui multado porque eu não portava a CNH, ou seja, o país já tem um desenvolvimento muito notável na área da informática. As viaturas já dispunham de notebook, de sistemas informatizados, mas o agente de trânsito vai lá, verifica que o condutor é habilitado, mas a lei vai lá e diz, a lei que eu digo que é uma verdadeira aberração, e diz, o condutor precisa portar a CNH. É o porte, não importa se ele é habilitado, o que importa é que ele porte, que ele carregue a CNH. Essa situação ficou tão vexatória que agora a gente pode baixar o arquivo da CNH no smartphone e mostra ao agente. Então a gente não precisa mais portar fisicamente a CNH, porque ela está em arquivo, né, de software no smartphone. Mas até bem pouco tempo as pessoas brasileiras ainda estavam sofrendo, sendo multadas, mesmo sendo habilitadas, por não portarem, não carregarem, porque a lei dizia, a norma dizia que o condutor deveria portar a CNH. Então, para a gente continuar a nossa conversa, eu gostaria de lembrar aqui que todo ato da administração pública, a administração pública para andar, né, ela se baseia em 5 princípios. Isso quer dizer, para todo administrador levar avante um ato que, por exemplo, execute orçamento, que gaste dinheiro público, né, por exemplo, ele precisa reparar 5 princípios, 5 primeiros principais princípios, porque há outros. Então, a administração ela deve se nortear com base nesses 5 princípios, bem como os administrados, né, devem reparar se a administração está atuando com base nesses 5 princípios. Então, tudo o que o administrador faz, ele precisa reparar, olhar, atentar, cuidar, salvaguardar o princípio da legalidade. Todo ato da administração deve resguardar o princípio da legalidade, bem como o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência e da moralidade. Então, tudo que não resguarda, tudo que vem da administração pública, seja municipal, estadual ou federal, que não resguarda esses princípios, logo é algo ilegal. Dentro do ordenamento jurídico nacional, né, desde a Constituição até a lei menor, uma portaria, passando aí pelas leis complementares, leis ordinárias e outras, tudo isso junto constitui o ordenamento jurídico pátrio. Se a administração não repara, toma algum ato, não reparando esses princípios, seria um ato nulo, porque é um ato ilegal. Já que não reparou algum princípio, seria ilegal. E aí a gente, tratando aqui das aberrações jurídicas, a gente quer lembrar aqui de uma coisa chamada LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, lá, notoriamente, identificamos algumas aberrações insuportáveis, né? A nação brasileira realmente não pode mais suportar coisas tais. Por exemplo, o auxílio moradia. O magistrado, o juiz, ele mora na cidade, tem um apartamento na praia, é proprietário de uma fazenda ali nas imediações, ele mora muito bem, mas
segundo as normas atuais da magistratura, ele tem direito ao auxílio moradia mensal no valor de R$ 4.300, me parece. Então, se ele for casado com a juíza, que também ganha lá seu salário de perto de 30 mil, ela também vai ter direito a receber mensalmente um auxílio moradia, mesmo já morando com o companheiro, o marido, que tem uma casa pomposa, ou ao contrário, ele morando com ela, que tem uma casa pomposa. Ou seja, os dois vão receber mensalmente, fora os seus salários, mais de R$ 8.000 de auxílio moradia. Então, é uma norma. Há um pensador que disse: uma lei injusta não é uma lei, é uma injustiça. Então, isso não é uma lei, é uma aberração jurídica. Como é que numa situação dessas em que a gente vive, em que se reclama de falta de orçamento para tudo, em que os serviços públicos estão sendo estraçalhados, caindo aos pedaços, e aí há uma lei que concede auxílio moradia a quem já tem moradia, e moradia pomposa, a quem, fora o seu salário muito digno, que talvez deva até ser mais. Agora, esse auxílio moradia é um escárnio, E essa mesma LOMAN, essa mesma lei orgânica da magistratura, ela também traz uma coisa que arrepia qualquer pessoa de bom senso. A gente fica pensando o que é que os juízes pensam verdadeiramente sobre uma lástima dessas. Qual seja, a LOMAN também traz uma outra tremenda aberração. É aquela que diz que o juiz que é flagrado, que é sentenciado, processado por cometer faltas graves, por exemplo, roubar, vender sentenças, coisas podres, né? A punição que ele receberá é a aposentadoria. A aposentadoria é proporcional. Então, ao seu salário. Então, se ele já tem proporcional ao tempo de serviço. Se ele já tem 20 anos de trabalho, ele vai ganhar quase um salário completo. Ou seja, ele vai se aposentar para ir para as casas de praia e andar de escuna e tomar uísque rindo da nossa cara, contribuinte, pobre contribuinte. Então, é uma terrível aberração jurídica que nos traz a famosa LOMAN, no sentido de punir os magistrados desajustados, delinquentes que cometem delitos, faltas graves, com aposentadoria. Eu, você, todo trabalhador que porventura cometa qualquer delito, qualquer deslize jurídico, é punido com prisão. E há uma aberração jurídica, uma norma jurídica na LOMAN, que pune o magistrado corrupto com aposentadoria. Imagine você. Então nós temos mais e mais, temos duas na área policial, duas aberrações. Essas, lembrando que já há o projeto de lei 277/2020 tramitando na Câmara Federal, que tem por fim acabar com esse absurdo de o magistrado ser punido com aposentadoria, né? Quando isso vai passar a ser aprovado e barrar essa imoralidade, a gente não sabe. Mas a gente sabe que a sociedade brasileira não vai aceitar isso por resto da vida, né? E agora na área policial nós temos a tal da coerção, condução coercitiva. Condução coercitiva é algo da maior inconstitucionalidade. Como é que a polícia bate na madrugada na sua porta para
te arrastar à delegacia sem você nunca ter sido intimado, com você nunca ter sido convidado, sem nunca você ter sido oficiado ou oficiada. Então, a bate a posse arrasta para a delegacia para você ser ouvido, para você dar o depoimento. Isso é um escárnio, ou seja, na verdade isso estava quase que impraticável no Brasil após a Constituição, mas agora, depois da Lava Jato, em que Moro fez isso,